Ok, moçada, vamos fazer agora uma observação importante, certo? Sobre as resultantes vetoriais. Nós vimos agora há pouco, lá na regra do paralelogramo, que quando você tem dois vetores formando um certo ângulo alfa entre eles, para você tirar a resultante vetorial, você usava essa equação aqui, ó, né? Essa equação é uma equação que lembra a lei dos cossenos. Porque a lei dos cossenos ela tem um menos bem aqui, ó, e a nossa equação ela tem um mais. Então essa aqui não é a lei dos cossenos, é uma equação que vem da lei dos cossenos. Nós já fizemos uma jogada para poder chegar a essa equação, nós já vimos aí nas aulas passadas como nós fazemos para chegar a essa equação que vem da lei dos cossenos, ela não é a lei dos cossenos. Cuidado, tá certo? Um detalhe, pessoal, os dois vetores A e B, eles estão formando um ângulo alfa, certo? Um detalhe importante, quando você tem dois vetores A e B formando um certo ângulo alfa, uma coisa que a gente pode garantir é que este ângulo alfa é um ângulo que está entre 0 e 180 graus. Sempre, pessoal. Toda vida que você tiver dois vetores formando um certo ângulo qualquer, o ângulo entre os dois vetores ele está compreendido nesse intervalo de 0 a 180 graus, tá certo? A gente não tem, por exemplo, um vetor com ângulo de 225 graus, não. O ângulo vai ser entre 0 e 180 graus, tá certo? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor sobre os ângulos entre dois vetores, mas já fica com essa ideia para a gente poder entender essa observação que eu quero fazer, tá certo? Olha só aqui, pessoal. Se você substituir o valor 0 grau aqui, o que vai acontecer? Esse cosseno de 0, ele vai dar 1. A gente já analisou esse resultado. A resultante ela vai dar quanto? A mais B. Dois vetores, mesma direção, mesmo sentido, né? Para você calcular a resultante vetorial, é só você somar os módulos, né? Nós já vimos isso, eles estão formando o ângulo 0. Para tirar a resultante vetorial é só você somar. Vai ficar A mais B, tá certo? E aqui se a gente pegar, por exemplo, dois vetores formando um ângulo de 180 graus, ou seja, um vetor para um sentido, outro vetor para o sentido contrário, os dois na mesma direção, só que sentidos contrários, a resultante ela vai dar quanto? Se você colocar o ângulo de 180 graus, nós já vimos, vai dar A menos B. Tá? Então, no mesmo sentido, 0 grau A mais B, sentidos contrários, né? A 180 graus vai dar A menos B. Ou seja, a gente pegou os opostos, pessoal, nós pegamos as situações extremas. Tá? Então, uma conclusão que a gente pode tirar disso daí, qualquer resultante vetorial entre dois vetores que estão formando um ângulo qualquer, se você não souber a direção, se você não souber o sentido, não importa, tá, pessoal? Você consegue achar um intervalo das possíveis resultantes vetoriais que a gente pode ter, tá certo? A gente fala que a resultante vetorial, ela vai ficar entre quanto? Ela vai ficar entre A menos B, colocar aqui em módulo, tá? Porque eu não sei quem é o maior, se o A é maior, se o B é maior, certo? E entre A mais B. Aí você pergunta, mas por que vai ficar entre A menos B e A mais B? Bem simples. Aqui se você colocar o ângulo de 180 graus, a resultante vai dar A menos B. Pegando o valor da extremidade, vai dar A menos B. E se você pegar aqui o ângulo de 0 grau e substituir, a resultante ela vai dar A mais B. Nós já fizemos isso na aula passada, tá, pessoal? A resultante vai dar A mais B. Então, conclusão, a gente fala que a resultante vetorial, certo? Ela está sempre compreendida, pessoal, entre a subtração, tá? Ela está compreendida, ela está dentro de um intervalo, e ela está compreendida entre a subtração dos módulos e a soma dos módulos. Bem fácil, né, essa ideia? Então, sempre que você quiser saber se um número pode ser resultante vetorial ou não de dois vetores, o que é que você deve fazer? Soma, subtrai, você tem um intervalo, né, de quanto a quanto a resultante vetorial ela pode ser, tá certo? Então, se você pegar uma questão que se ele não der para você, por exemplo, o desenho, se ele não der a direção, se ele não der o sentido dos vetores, dá para você saber em qual intervalo, né? Em qual intervalo está a resultante vetorial, mesmo sem o desenho, mesmo sem a direção, mesmo sem o sentido entre os dois vetores, tá certo? Vamos analisar esse exemplo aqui, um exemplo fácil, um exemplo também importante para a gente, ó. Ele fala assim, se o vetor A tiver módulo 8 e o vetor B módulo 16, marque a opção que não pode ser resultante vetorial de A e B, né? Aí você fala assim, poxa, mas cadê a figura? Não, a gente precisa de figura aqui não, tá? Não precisa de figura não, porque a gente sabe que a resultante vetorial, independente da figura, ela vai ficar onde? Vai ficar entre a subtração e a soma dos dois vetores. Então fica muito fácil, ó. A gente pode falar que a resultante vetorial, ela fica entre a subtração, 8 menos 6, eu peguei o maior menos o menor, aí eu não preciso usar o módulo, tá? E 8 mais 6, tá aqui, ó, e 8 mais 6. Então a gente fala que a resultante vetorial, essa resultante desses dois vetores A e B, independente da direção, independente do sentido, independente do ângulo que eles estejam fazendo, vai ficar assim, ó, vai ficar entre 2 e 14. Tá aqui, ó, entre 2 e 14. Ah, mas se o ângulo for 37 graus, tá aqui, tá dentro daquele intervalo ali. Se o ângulo for, por exemplo, 29 graus, legal, tá aqui, ó, tá dentro do intervalo, tá certo? Com certeza, para qualquer ângulo que você coloque, tá, os dois vetores, pode ser um ângulo de 135 graus, um ângulo de 15 graus, um ângulo de 12 graus, 8,
está a 0. Qualquer ângulo que você coloque, o ângulo está no intervalo de 0 a 180 e a sua resultante está nesse intervalo aqui, ó, compreendido entre a subtração e a soma, que foi o que eu fiz. Então a gente fala que a resultante ela vai estar, neste exemplo que eu coloquei para a gente, entre 2 e 14. Né? A resultante vai estar entre 2 e 14. Ele quer que a gente marque a opção que não é resultante, tá certo? Perceba aqui, ó, o π ele vale 3,14. Está dentro do intervalo. O π ele é uma resultante, pode ser uma resultante, tá certo? Então não vou marcar a opção, ele quer que a gente marque aquela que não pode ser resultante. O 2,5 está dentro do intervalo de 2 a 14? Está. Então o 2,5 pode ser uma resultante, tá certo? Ele quer que a gente marque a opção que não é resultante. O 13 está entre 2 e 14, também pode ser uma resultante, nós não vamos marcar. O 7,54 também está dentro do intervalo, está entre 2 e 14, a gente não vai marcar a opção. E na letra A a gente tem o 25. O 25 ele está fora do intervalo. O 25 ele não está entre 2 e 14. Então o 25 é a opção que você vai marcar aí como opção que não pode ser resultante vetorial, né? Essa ideia é uma ideia muito fácil, tá certo? Então toda vida que ele te der dois vetores, os módulos dos dois vetores, por mais que ele não te dê, pessoal, a direção e o sentido dos dois vetores, dá para você saber em que intervalo, né? Em qual faixa você tem a resultante vetorial. É só você lembrar, essa faixa, essa resultante vetorial, ela vai ficar entre a subtração e a soma dos módulos dos dois vetores. Uma ideia muito fácil, uma ideia muito tranquila, galera. E de vez em quando aparece aí nas questões, tá? Aí dos livros, aí da sua prova, do vestibular que você vai fazer, tá certo? Então não esqueça isso daí, é uma ideia bem fácil, tá bom? Outra ideia bacana, outra ideia importante, pessoal, é a ideia de ângulo entre dois vetores, tá certo? Quando a gente pega dois vetores, né? Vou considerar, por exemplo, esse pincel vermelho um vetor, vou considerar o pincel azul outro vetor, origem do vetor, origem do outro vetor, origem do vetor vermelho, origem do vetor azul, as duas origens, tá? A gente fala, pessoal, que o ângulo entre dois vetores é o menor, tá? Muita atenção para isso. É o menor ângulo quando você coloca os dois vetores origem com origem. Aí você fala, como é que é isso? O ângulo entre dois vetores é o menor ângulo quando você pega os dois vetores e coloca os dois vetores assim, ó, origem com origem, tá? Origem com origem. Então, por exemplo, ó, se eu colocasse os dois vetores desse jeito, eles estão origem com origem? Ó, estão? Origem com origem? Sim, estão. Ó, perceba que nós temos dois ângulos. Nós temos este ângulo aqui, ó, que é um ângulo pequeno, e nós temos este ângulo aqui, ó, que é um ângulo grandão, certo? Qual o ângulo entre os dois vetores que a gente vai considerar? O menor ângulo. Este ângulo aqui, ó, o menor ângulo é o ângulo entre os dois vetores. Se eu colocasse os vetores deste jeito aqui, pessoal, pronto, deixa eu organizar aqui para ficar bacana. Se eu colocasse os dois vetores dessa forma aqui, ó, os dois. Eles estão origem com origem? Sim, beleza, então. Qual o menor ângulo entre eles? Este pequenininho aqui ou este grandão aqui, ó? O menor ângulo entre eles é este aqui. Então a gente vai considerar este ângulo como sendo o ângulo entre esses dois vetores. É por isso que eu falei para vocês que o ângulo entre os dois vetores tem que estar sempre no intervalo de 0 a 180 graus. Se eu colocar o ângulo assim, por exemplo, ó, os dois vetores desse jeito, o menor ângulo é o próprio 180 graus, que embaixo também é 180 graus. Tá? Então, dois vetores, o ângulo entre dois vetores, ele tem que estar sempre naquele intervalo de 0 a 180 graus. Agora você consegue entender essa ideia. Ó. 0 é uma situação, né? E a outra situação seria assim, ó, 180 graus, tá? Qualquer outra situação que você colocar vai estar compreendida entre 0 e 180 graus. Lembrando que o ângulo entre os dois vetores é o menor ângulo, tá, pessoal? Quando você coloca os vetores origem com origem, essa ideia é uma ideia importante, tá, pessoal? E aqui eu coloquei um exemplo para vocês para a gente poder colocar em prática essa ideia do ângulo entre dois vetores, que muita gente pode acabar escorregando numa questão aí bem simples, tá? Uma situação que a gente vai analisar depois lá na frente, pessoal, vai ser a situação envolvendo travessia de um barquinho, né? Como assim travessia de um barquinho? Aquelas situações quando você tem duas margens, tá? E você tem um rio aqui, ó, certo? A correnteza, por exemplo, aí para a direita, tá certo? Nós vamos trabalhar com todas as situações possíveis lá na frente, tá certo? Eu vou fazer para vocês, por exemplo, para o barquinho sair dessa posição e chegar aqui à frente, para o barquinho, por exemplo, percorrer a menor distância, para o barquinho percorrer de uma margem a outra, né, no menor tempo possível. Nós vamos fazer o barquinho percorrendo uma distância a favor da correnteza, nós vamos fazer o barquinho percorrendo uma distância contrária à correnteza, nós vamos fazer todas as situações possíveis para você poder ficar tranquilo aqui nessa parte aqui dos barquinhos, tá certo? Essa parte é uma parte bem tranquila, uma parte que aparece aí também aí nos livros. Algumas questões são um pouquinho mais capciosas e alguns alunos acabam vacilando, alguns alunos acabam tendo algumas dúvidas aí nessa parte, mas é uma parte que a gente vai ficar tranquilo. Já queria aproveitar para chamar a atenção de vocês
para lá na frente a gente ganhar tempo, certo? É uma observação que depois eu vou fazer com vocês. Eu só coloquei o desenho aqui para a gente poder perceber um exemplo, né? Onde a gente vai ter o ângulo entre dois vetores aqui aí na matéria de física. Um detalhe, pessoal, toda vida que você quiser saber qual a velocidade que o barco tem, a direção e o sentido, né? Da velocidade do barco em relação à correnteza, em relação à água, é só você olhar para onde o nariz do barco está apontando. Então está aqui o barquinho, o nariz do barco ele está apontando nessa direção e sentido. Beleza, então a gente vai falar que nessa direção, esse vetorzinho azul que eu coloquei para vocês, é a velocidade do barco em relação à correnteza. Então fica essa dica aí para vocês, para onde o nariz do barco apontar, certo? Aquela direção que ele está apontando é a direção da velocidade do barco, a direção da velocidade do barco em relação à correnteza, direção da velocidade do barco em relação à água. Então eu já sei que essa velocidade aqui, ó, do barco em relação à correnteza está na direção que o narizinho do barco está apontando. Bacana. Estou considerando que a correnteza está para a direita. Vou pegar aqui o vetor, né, da velocidade da correnteza em relação à terra, em relação à margem, e vou encaixá-lo bem aqui, ó, tá? Fazendo aquele encadeamento, né, vetorial que nós vimos, tá bom? E aqui, pessoal, para quem está na terra visualizando quando o barquinho aponta para cá, como tem a correnteza aqui para a direita, quem está na terra, lá parado olhando, vai observar, vai enxergar o barquinho ele andando assim, ó, na vertical. Por quê? Porque ele sai nessa direção, a correnteza puxa ele para a direita e para quem está na terra observando vai visualizá-lo indo aqui na vertical, tá certo? Então para um observador na terra, a velocidade que o barquinho tem, ela é assim, ó, é na vertical, tá bom? Uma ideia tranquila demais. O que a questão fala aqui para a gente? Ó, considera o esquema abaixo. Ele fala assim, ó, se a velocidade da correnteza em relação à terra vale 2 metros por segundo, tá? E a velocidade do barco em relação à correnteza vale 4 metros por segundo, a pergunta dele é quanto vale o ângulo entre VBC e VCT. O que é VBC? Velocidade do barco em relação à correnteza. E VCT? Velocidade da correnteza em relação à terra. Ele quer saber quanto é que vale o ângulo entre VBC, ó, entre VBC, certo? Ó, e VCT, este ângulo aqui, ó, entre os dois vetores, tá? VBC e VCT, tá certo? Muito cuidado aqui, galera, que é comum, é muito fácil você errar essa questão, tá certo? Quem não entende, quem não sabe a definição de ângulo entre os dois vetores, acaba errando. Olha só o que a galera faz, ó, olha só o que a galera vai fazer. Tem gente que vai olhar assim, ah, beleza, o triângulo ele é retângulo, legal, este ângulo aqui eu posso chamá-lo, por exemplo, de alfa. Tá? Este ângulo aqui eu posso chamá-lo de alfa. Aí o que é que o cara faz? Ah, eu sei o que é, se eu tenho o VCT, quanto é que vale o VCT? VCT vale 2. VCT vale 2 metros por segundo. Vou tirar aqui a representação vetorial, tá? 2. E o VBC, ele vale 4. Vou tirar a representação vetorial, para a gente poder representar o módulo 4. Tá bom? Bacana. Perceba que eu tenho o cateto oposto a alfa e eu tenho a hipotenusa, né? Qual a relação trigonométrica que envolve o cateto oposto e a hipotenusa? É o seno. Aí tem gente que vai querer fazer assim, ó. Ah, legal. Seno de alfa, ele é igual cateto oposto, que vale 2, sobre a hipotenusa, que vale 4, né? Aqui você pode cancelar, simplificar. Vai ficar assim, ó. Seno de alfa é igual a 1/2. Qual o ângulo, pessoal, onde o seno dá 1/2? 30 graus. Aí tem gente que vai pensar assim, ah, legal, se eu sei que o alfa vale 30 graus, como ele quer saber o ângulo entre VBC, tá aqui, ó, VBC e VCT, o cara vai pensar, se esse cara aqui vale 30 graus, este ângulo vale 90, o ângulo entre os dois vale 60 graus. Aí o cara vai pegar e vai colocar aqui, ó, vai marcar a opção 60 graus, e tá tudo errado, tá? Tá erradíssimo, tá? Você tem que lembrar, pessoal, que o ângulo entre dois vetores não é o ângulo que quando eles estão extremidade com origem, não. O ângulo entre os dois vetores, por definição, é o menor ângulo quando eles estão origem com origem. E aqui esses dois vetores, ó, o VBC e o VCT, eles não estão origem com origem. Eles estão extremidade com origem. Então, este ângulo aqui que eles estão formando, este ângulo de 60 graus aqui, ó, que a gente chegou, não é o ângulo entre os dois vetores, tá certo? Não pode ser o ângulo entre os dois vetores. Para ser ângulo entre os dois vetores, os ângulos eles têm que ser o menor ângulo, né? O ângulo tem que ser o menor ângulo quando eles estão origem com origem, tá certo? E aqui ele está extremidade com origem, não pode ser. Então o que a gente pode fazer aqui, ó, para vocês poderem entender numa boa? Eu vou pegar então o vetor VCT e vou colocá-lo origem com origem. Tá aqui a origem dele, ó. Tá aqui a origem dele. Eu vou transladá-lo aqui para baixo. Quando eu translado esse vetor aqui para baixo, ó, só faço colocá-lo aqui embaixo, encaixá-lo aqui embaixo. Mesma direção, né? Ó, mesma direção,
mesmo sentido, eu só fiz uma translação, tá? Uma translação, tá aqui o vetor VCT, tá certo? Qual é o ângulo agora entre esses dois vetores, este ângulo grandão? Se você for parar para pensar comigo, como eu só fiz descer com este cara aqui e encaixei aqui embaixo, este ângulo aqui ele vale 90 graus. E o alfa ele vale 30 graus. Então o ângulo entre os dois vetores vai ser quanto? Vai ser 90 graus, tá aqui ó, 90 graus, mais 30 graus do alfa, mais 30 graus do alfa. Isso aqui vai dar pra gente um ângulo de 120 graus, que é a opção que você tem que marcar, tá certo, pessoal? Cuidado, galera! O ângulo entre dois vetores não é qualquer ângulo não, tá certo? Se o vetor tiver, por exemplo, a extremidade com origem, não é este ângulo aqui, ó, tá, pessoal? Você deve colocar o vetor a origem com origem para você poder ver qual o menor ângulo entre eles dois, tá? Entre os dois vetores. Este menor ângulo é o ângulo que a gente disse que os dois vetores estão formando. Então, neste caso, eu tinha descoberto que o ângulo aqui vale 60 graus, só que não pode ser resposta, porque eles não estão origem com origem, os dois vetores, tá? Eles não estão origem com origem. Estão extremidade com origem, ó, tá aqui, ó, extremidade com origem. Aí, o que foi que eu fiz? Eu desci este vetor e coloquei aqui, ó, o vetor VCT, transladei aqui para baixo, ó, de azul, coloquei aqui de azul. Certo? Aí você deve perceber que este ângulo aqui, ó, entre os dois vetores, é um ângulo de 90 graus. Aí, ó, a representação dele, ângulo de 90 graus. E este alfa eu já tinha descoberto. O alfa ele vale 30 graus. Então o ângulo na realidade que ele quer saber é este ângulo grandão aqui, ó, este ângulo obtuso aqui, ó, tá certo? Ó, que vale quanto? Vale 90 mais alfa. 90 mais 30. 120 graus é a resposta que você vai marcar e entender. É o ângulo ali entre aqueles dois vetores, entre o vetor VBC e o vetor VCT. Uma situação bem fácil, se você souber a definição aí do ângulo entre dois vetores. Então lembrando, pessoal, sempre que você quiser achar o ângulo entre dois vetores, você deve colocar os dois vetores origem com origem. E o ângulo entre eles é o menor ângulo formado, tá certo? Uma ideia importante para você não errar questões simples como essa aí na sua prova, tá bom? Continue acompanhando as aulas de vetores. Vamos ver a ideia agora de subtração vetorial. Acompanhe, vamos lá então.